Graça e paz em Deus eu vou buscar, sabedoria eu vou ganhar, e por isso aqui estou. Santo Deus só quer me abençoar, o meu pastor vai entregar o que a palavra revelou. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Eu tenho uma palavra forte para você. Livro de Romanos, capítulo 14, versículo 12. Romanos, capítulo 14, versículo 12. Os tempos vão mudando, não é? Eu estava ouvindo uma portuguesa abrindo o coração e desabafando, porque os portugueses são muito, vamos dizer, ofendidos por conta do passado, não é? O passado de colonização. Os portugueses colonizaram o Brasil, colonizaram Angola, colonizaram diversos países, e também, junto com a colonização, nós tivemos o problema da escravidão, ou da escravatura. Só que essa portuguesa dizia assim: gente, por favor, Portugal não foi o único país a ter escravos, não, tinha escravos no mundo inteiro. Então era uma realidade daquela época, não fomos nós que inventamos a escravidão. Sem contar que nós sempre fazemos algo que se compara, algo que se equipara. Vamos lá, gente, me ajuda aí. Não. Quando a gente fala de uma coisa, já lembra de outra, na mesma hora. Não, não é de comparar, é de assimilar. Desculpe, não, obrigado. Nós sempre, estou falando, fui dormir 1 da manhã ontem, irmão, é assim que funciona. Então nós sempre assimilamos, né, a escravatura ou a escravidão com o negro, por exemplo. Isso não é uma verdade. A palavra escravo, no original, vem de escandinavo, é uma variação de escandinavo. Escandinavo eram os povos nórdicos, mais brancos do que eu, que passaram a ser escravos por conta das dívidas. Então no passado quem era escravo? Não era negro nem branco, era o pobre. Todo mundo que não tinha dinheiro para quitar as suas dívidas, ele se tornava escravo do seu credor. É claro que cada lugar vivia a sua realidade, né? Nos povos nórdicos, os escravos eram brancos. Nos povos do hemisfério sul, os escravos geralmente eram negros. Mas não eram só negros, tinham brancos também. E ela dizia assim: olha, nós temos que parar de ofender Portugal, porque a gente tem que olhar o contexto da época. Inclusive, quando começou a libertação dos escravos, Portugal foi o pioneiro, foi o primeiro país do mundo a libertar os escravos. Então nós não somos culpados de nada, nós só vivíamos conforme a época. E é verdade. Se você notar, a igreja de Jesus, ela passou por esse mesmo processo. Hoje nós temos essa visão do coletivo, tudo é igreja, né? Alguém fala assim: vai ter igreja hoje? O outro responde: igreja tem todo dia, culto é de quarta, sexta e domingo, mas a igreja tem todo dia. O outro fala assim: vai ter culto? Vai, depende, para quem? Para quem está presente. Para quem não está presente não vai ter culto, porque o culto que você presta a Deus, ele é pessoal, ele é particular e ele é intransferível. Eu não posso cultuar a Deus por você. Mas como nós temos hoje essa ideia tão forte de igreja, do coletivo, a gente pensa assim: olha, graças a Deus hoje está tendo culto lá na igreja, está todo mundo orando e a minha casa está abençoada. Não, está abençoada a casa de quem veio. Quem não veio não recebeu nada, você não participou. Resumindo, o coletivo de igreja, né, no sentido igreja, o coletivo, ele é importantíssimo, ele foi instituído por Jesus. Jesus disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Senhor Jesus também disse que as portas do inferno não prevaleciam contra a igreja. A igreja é maravilhosa, essa reunião de pessoas é maravilhosa, mas a gente não pode deixar de lado a importância da individualidade diante do Senhor. Não adianta a igreja estar reunida se você não está presente. Não adianta a igreja ser fiel se eu não sou fiel.
Essa coletividade não supre a minha vida na presença dele. É claro, nós nascemos nesse contexto, para servir a Deus e buscar a Deus. Eu tenho que participar de uma igreja, eu tenho que fazer parte de uma congregação, eu tenho que ter um pastor, exato. Mas pergunto aos senhores, qual era a igreja que Abraão frequentava? Qual era a igreja que Moisés frequentava? Eles não tinham igreja. O que eles tinham? Um altar que era o seu coração, aonde eles eram ministrados pelo Senhor, onde eles eram dirigidos pelo Senhor, aonde eles eram abençoados pelo Senhor. Depois surgiu Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão então, quando vencia uma batalha, uma guerra, ele ia até Jerusalém e apresentava os seus holocaustos, mas voltava para casa. Passava meses sem ir lá, anos sem ir lá, mas não deixava de ser guiado por Deus. Por quê? Não existia igreja. O que existiam? Pessoas que serviam e adoravam a Deus. O tempo foi passando, a congregação foi aumentando, o povo de Israel foi instituído, depois da saída do Egito, como povo. Foi aí que Deus determinou a construção do tabernáculo. Foi a primeira construção de um templo, vamos dizer assim, da história da Bíblia. Porque Adão falava com Deus face a face. Adão não tinha igreja para congregar. Adão não tinha. Abraão também não tinha. Isaac também não tinha. Jacó não tinha. Eles não tinham uma congregação. Ai, está tendo culto hoje, olha, 6 horas por mim. O crente 6 horas naquela época não existia. Porque ou você orava ou você ficava sem orar. Não tinha esse negócio, busca o olhinho para mim na igreja. São muletas que a gente foi construindo com o tempo. Nós achamos que se nós não prestarmos o nosso culto a Deus, a igreja vai fazer por nós, o pastor vai fazer por nós. Quantas vezes a gente recebe ligação: pastor, o senhor não pode vir aqui, fulano está endemoniado. Ué, mas por que você mesmo não expulsa? O nome de Jesus que está sobre a minha vida, está sobre a sua vida também. Você tem o mesmo poder que eu. Você pode não ter a mesma vocação, a mesma responsabilidade, mas no quesito poder, eu e você somos exatamente iguais. Em nome de Jesus nós expulsamos os demônios e curamos os enfermos, diga amém. Mas essa ideia do coletivo fez a gente desaparecer como pessoa, como indivíduo. O coletivo está apagando o indivíduo. Eu não vou, mas o outro vai. Eu não faço, mas o outro faz. Eu não sirvo, mas o outro serve. Espera aí, Abraão podia fazer isso? Não. Ou ele servia, ou ficaria sem o quê? Sem o serviço. Isaac podia fazer isso? Não. Ou ele servia a Deus, ou Deus ficaria sem ser servido. Não tinha como substituir. Aí veio o tabernáculo. Moisés construiu uma cabana, conforme Deus determinou, e nesse tabernáculo eram oferecidos os sacrifícios e holocaustos. O tempo passou, Israel cresceu, se tornou uma sociedade instituída. Foi quando Davi teve a ideia de construir um templo para Deus, porque até então não tinha templo. Como funcionava esse templo? Igual ao nosso? De maneira nenhuma. Primeiro, não entrava todo mundo, nós já falamos isso aqui. O templo era exclusivista, era para homens, descendentes de judeu, pai e mãe, judeus. Não podia ter deficiência, marcas na pele, não podia ser estéril, a barba não podia ter sido danificada, a barba tinha que estar intacta, não podia cortar as pontas da barba. E você ia ao templo para quê? Para sacrificar, só para isso. O templo que Jesus frequentava não era um templo como esse, que as pessoas sentavam para ouvir a palavra. Não, as pessoas iam até lá, cada uma levava o seu animal para o sacrifício. As famílias mais abastadas levavam um boi, menos levavam um cabrito, o outro levava uma galinha, o outro levava uma pomba. Pelo menos uma pomba a pessoa tinha que levar. Armava a gaiolinha, capturava a pombinha para levar a oferta dela no sábado. E esses elementos, esses animais eram degolados, o seu sangue era passado nas pontas do altar, no beiral do altar, e a carne era queimada num altar literal, que era uma churrasqueira gigante, e as pessoas ficavam em silêncio vendo aquilo acontecer. Consumiu a carne, derramou o sangue, cada um para a sua casa. Ué, mas como assim? Não tinha pregação? Não. Sabe onde a pregação era feita? Nos lares. Era o pai
responsável por ensinar a sua família as tradições da Bíblia. Então o pai que fazia o casamento dos filhos, o pai que fazia as celebrações, né? O Shabat, por exemplo, quando eles comiam ervas amargas, relembrando a saída do Egito. Tudo isso era a família que fazia. A igreja era um lugar só de sacrifício. Só que aí veio o Novo Testamento. Jesus falou o seguinte: olha pessoal, o templo agora vai mudar. Agora o templo vai ser um lugar de comunhão, onde as pessoas têm que andar juntas. A palavra igreja, ela só surge no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento não havia igreja. O que havia? Templo, que é diferente de igreja. Templo é lugar de sacrifício. Igreja, a palavra igreja vem do grego ecclesias, que significa reunião. Então você veja, o templo se transformou em eclésia. Deixou de ser um lugar exclusivo de sacrifício e passou a ser um lugar de reunião. Aonde estiverem dois ou mais, ali eu estarei. É a nossa realidade. Hoje nós juntamos no mesmo ambiente o sacrifício, o louvor, a exposição da palavra e a reunião de pessoas. Tanto é que todo domingo nós estamos aqui. Quem está aqui todo domingo dá um glória. Todo domingo nós estamos aqui. Por quê? Pela necessidade de congregar, pela ordem do Senhor de congregar, pela obediência à palavra de Deus. Só que tem um porém. Todo exagero, ele é prejudicial. Água mata? Mata. Se você tomar demais, mata. Não sei se vocês viram um concurso de quem bebia mais água. Chegaram a ver isso? A pessoa teve o pulmão encharcado, morreu asfixiada. Até a água pode matar. Carne, excesso, mata também. Carne tem ácido úrico, a carne tem gordura, tem tudo isso. Sal, excelente. Alguém carrega o coração aqui durante a madrugada? Meu celular eu carrego, o coração alguém carrega? Você pega o celular, encaixa no carregador, passa a madrugada toda carregando. De manhã você pega. Todo mundo faz isso ou não? Ou você é daquele que não carrega de madrugada e passa o dia todo sem bateria, enchendo a paciência dos outros? Deveria carregar de madrugada. E o coração, onde é que a gente carrega? Ele não para de funcionar. Ele precisa de energia. Sabe de onde vem a energia do coração? Do sal. O sal é que produz os batimentos do nosso coração, a energia necessária. Mas se você pegar 1 quilo de sal e comer, o que vai acontecer contigo? Você vai ter um mal. A mesma coisa os mandamentos do Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu coração. Tá bom então, vou viver dentro da igreja, não vou comer, não vou tomar banho, não vou trabalhar. É isso? Não. Até porque eu não só posso amar a Deus sobre todas as coisas, como eu também tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. Eu tenho uma mulher, eu tenho que dar atenção para ela. Eu tenho que dar suprimento a ela. Eu tenho que dar carinho, amor a ela. Eu não posso ficar o dia todo no templo, domingo a domingo. Não, tudo é equilíbrio. O que eu quero dizer? No passado não tinha templo. As pessoas adoravam a Deus de forma individual. Era o Deus da minha vida. E eu sacrificava, e eu orava, e eu tinha experiências. Ótimo. Hoje nós temos o templo, adoramos conjuntamente. Diga glória a Deus. Mas esse coletivo fez muita gente desaparecer. Esse coletivo fez as pessoas se esconderem no meio de muitas vozes, no meio de ofertas, porque você vê, muitos levantam a oferta, mas muitos também não. Resumindo, a oferta do vizinho, ela não vale para você. Por favor, não estou querendo ser, vamos dizer assim, abusivo, não quero pegar no pé de ninguém, não é isso. Mas se todo mundo aqui levantar uma oferta e você não levantar, a oferta de todo mundo será aceita, a sua não vai ser. Mas eu estou numa igreja de 1000 pessoas, o que vai fazer diferença a minha oferta? Realmente para a igreja não vai fazer diferença nenhuma. Até porque Jesus disse que se as pessoas não clamassem, o que aconteceria? As pedras clamariam. Mas para você, essa oferta que você deixou de dar vai fazer toda a diferença. Sabe por quê? É a sua oferta. É o seu serviço a Deus. E eu estou falando mais do que oferta. Por quê? A gente pode ilustrar por meio da oferta. Mas e a adoração? Enquanto um quebranta, chora, levanta a mão, o outro assim, parado, esperando a morte chegar. Você não está adorando. Quem está adorando é a igreja, mas você não está. E Deus não nos vê como igreja.
Deus quer a gente congregando, Deus quer a gente unido, até por questão de sobrevivência. Isso também é importante. Lá na fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, quantos tinham a fé que eles tinham? Quase ninguém, era só eles e a família. Como é que você vai montar uma igreja naquela época? Uma igreja de 3 pessoas? Não, então vamos trabalhar com indivíduos. No meio do caminho, Israel, saindo do Egito, se tornou uma grande congregação. O que o Senhor fez? Constrói o tabernáculo, para todo mundo unificar o sacrifício. Não vai cada um fazer o seu sacrifício. Não, a gente vai centralizar tudo num lugar só. Quando Israel se torna uma nação, tinha que ter um centro de atividade espiritual. Fez o quê? Construiu um templo, pela necessidade. E hoje? Hoje o mundo é tão diverso, tem tanta coisa para fazer e tantas vozes, que o Senhor precisou instituir uma igreja, para que você tenha referência, para que você tenha um pastor, para que você tenha alguém para te ajudar na caminhada, para que você tenha acesso ao estudo. Muita gente critica a igreja católica, é verdade, não concordamos com a idolatria, com o batismo de crianças, com a adoração a Maria, com a missa aos mortos, tudo antibíblico, tudo errado. Mas a igreja católica é quem criou as universidades. Se não houvesse a igreja católica, não teria universidade. As santas casas, o sistema de hospital, foi uma criação da igreja também. A preservação da Bíblia por 1000 anos, porque a igreja evangélica surgiu de 1500 para frente, né? Do ano 300 ao ano 1500, a igreja católica é quem preservou o cânon. O Antigo Testamento não, eram os judeus que cuidavam, mas o Novo Testamento foi a igreja. Então você vê que Deus criou a igreja, criou o templo, criou o tabernáculo conforme a necessidade. Hoje é preciso ter uma instituição para que as pessoas tenham uma referência. Porque imagina se não tivesse a igreja, quem ouviria a voz hoje individualmente? Como Abraão ouviu naquela época, será que alguém ouviria? No mundo de hoje? Mundo corrido, um mundo onde o conhecimento vem atropelando a gente não dá conta das informações. A internet mesmo, a gente vê tanta coisa na internet que a gente não lembra da metade do que viu. Será que hoje, nesse mundo, se as pessoas não tivessem uma igreja para congregar, um pastor para lembrar, olha, você é crente, viu? Será que as pessoas sozinhas fariam isso? Não. As pessoas já teriam se perdido há muito tempo e a fé em Cristo já teria desaparecido. Só que tem um porém. Tudo pode ser. Eu ouvi algo que eu achei interessante. A diferença entre o remédio e o veneno. Você sabe qual que é? Alguém tem ideia? A diferença entre o remédio e o veneno? Quem falou? Quem falou? Quem falou? Cadê você? Levanta a mão. Exato. Pode dar um presente para a irmã, viu, irmão João? No final pega o melhor presente. Aí se ela já não ganhou, pode dar para ela, tá? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Você fala, pastor, tudo bem, a igreja foi instituída por Jesus, maravilhoso, isso é tremendo, é verdade, glória a Deus, mas eu não frequento. A igreja é um veneno para você, porque você não está cumprindo as palavras do Senhor. O outro diz, pastor, amém a igreja é tudo para mim, não fala mal da minha igreja, hein? Virou um veneno do mesmo jeito. Você não é um defensor de igreja, você é um defensor do reino de Deus, da palavra de Deus. Quem está entendendo? O outro fala, eu vou viver aqui dentro, pastor, vou dormir, comer, viver. Não vai não, diga a pessoa, não vai não, já tem muita despesa. O outro fala, eu vou uma vez por mês. Também está errado. O que a gente precisa é entender que se você não orar, ninguém vai orar no seu lugar. Se você não ofertar, ninguém vai ofertar no teu lugar. Se você não buscar a Deus, ninguém pode buscar no teu lugar. Por quê? Romanos 14, 12. Entendendo aí o panorama que fizemos, de maneira que cada um de nós, o que, gente? Dará conta de si mesmo a quem? Acabou. Pastor, ainda bem que eu estou na igreja. Ótimo, mas você tem sido a igreja ou você só está na igreja? Porque para Deus é como se não tivesse mais ninguém aqui, só você. Como seria o culto se só tivesse você aqui dentro? Como seria? Seria um culto animado? Seria um culto fervoroso? Seria um culto de dedicação à palavra? Teria uma oferta para ajudar nas despesas da casa do Pai? Você oraria com intensidade? Como? Esquece todo mundo, fica só você aqui dentro. Como seria esse culto? Você fala, pastor, eu vou na igreja porque eu adoro ir no banheiro. Diga, está amarrado, Satanás. Vou fazer a campanha do pinico ungido.
Apesar que melhoramos bastante, o povo está sendo polido. Eu vou deixar você um diamante quando eu for embora aqui. Você vai sair daqui preparado para morar nos palácios. Diga aleluia. Pastor, não, meu culto eu durmo o tempo inteiro. Imagina se só tivesse você aqui, que tristeza que ia ser. Imagina, não tem ninguém, o pastor entrou, só está você nessa cadeira. Vamos fazer uma autoanálise? Como seria o culto? Tem aquele que o pastor prega, ele não olha para o pastor, ele olha para o outro lado. Você fala, meu Deus, o que é isso? Um ventilador? Lembra da Vente Silva? Não tinha um ventilador chamado Vente Silva? Não, fixa os olhos, dê interesse. Seja você um incentivador, um motivador. Falei até para um casal, não lembro qual foi. Falei, olha, vieram me agradecer. Pastor, obrigado pela mensagem, a palavra foi muito boa. Falei, irmão, eu que agradeço vocês, porque vocês são interessados no que a gente está falando. É maravilhoso pregar para a gente assim, que tem sede, que quer aprender, que quer crescer. Isso é muito bom, amém, gente? Mas a igreja, por mais que ela seja coletivo na sua essência, Deus nos vê individualmente. E olha o que ele está dizendo: cada um de nós dará conta a si, dará conta de si mesmo a Deus. Pastor Armando do meu lado dormiu que até roncou. Para você não muda nada. Eu quero saber se você estava dormindo. Não, eu estava na presença do Pai. Então sua parte foi cumprida. Pastor, a mulher que estava do meu lado falou o culto inteiro. E você? Não tem nada a ver com isso. Então não se preocupe, a sua parte você fez. O problema é quando a gente se escora no outro. Aquela multidão de gente orando e eu quieto. Afinal de contas, ninguém está me vendo. O teu Senhor está te vendo. Aquele que trouxe você aqui, aquele que te chamou, que morreu na cruz por você. Para Jesus é como se só tivesse você e ele pendurado na cruz, sofrendo as dores, sofrendo aquele mal, e você, o alvo desta graça. Nós achamos que Deus vê a gente assim, ó, nesse panorama, né? Mais uma cabecinha no meio da multidão. Não, para Deus só existe você. Diga a pessoa ao teu lado, para Deus só existe você. E a gente esquece disso, por isso que nós servimos de qualquer jeito, por isso que fazemos de qualquer maneira, porque nos escondemos. E isso não é novidade. Sempre alguém tentou se esconder. Vamos ver isso aqui, livro de Gênesis capítulo 3, verso 1. Ontem lá, ministrando na igreja do meu amigo pastor Renato, em São José do Rio Preto, uma igreja muito abençoada, viva. E Deus me deu essa pregação um pouquinho antes de eu entrar. Eu ia falar exatamente sobre casamento e tudo mais, mas na leitura do texto Deus me deu a palavra de hoje. Qual é a palavra de hoje? Você congrega numa igreja, mas para Deus você é um ser individual. É isso que você tem que sair daqui na mente e no coração. Nesta igreja há milhares de pastores, mas o Fatioli é quem Deus está olhando. O José da Silva é quem Deus está olhando. Eu não presto conta por ninguém, eu presto conta por mim. Amém? Eu sirvo ao Senhor, diga aleluia. O formato de igreja é muito confortável, melhor do que estar no deserto sozinho, como era Abraão, como era Moisés. Mas esse conforto não pode tirar a gente da presença do Pai. Não é isso? Como as novas gerações. Você fala, pastor, quando eu ganhava um Danone quando era criança, eu molhava só a pontinha da colher. Quem fazia isso? Eita, tem mais gente doida aqui além de mim. Ele pegava o copinho do Danone, é tão difícil ganhar um, que a gente ia lá e se tivesse um irmão, aí que a gente fazia mesmo para ver quem acabava primeiro. Está acabando o seu? O meu não, o meu está cheio. Ela não comeu, né? O meu está cheio. Hoje o problema é outro. Hoje o problema é o excesso, é trocar o almoço pelo Danone. É o que as crianças estão fazendo. Não é isso? A salada pelo chocolate, pelos sucrilhos. Uma amiga minha disse que ganhou de presente de Natal uma caixa de sucrilho. Vai ser pobre assim, no raio que o parta também. Que presente, acredita que eu ganhei de Natal uma caixa de sucrilho? Rapaz, isso aí não é pobreza, isso é miséria. Mas foi o que ela ganhou, era a realidade dela. Aí quando as coisas melhoraram, né? E melhorou, depois melhorou para praticamente todo mundo. A gente pegava logo de 2 Danone. Quem cortava de 2, pá! E comia logo 2 de uma vez. Quem comeu assim? Comeu também, né? Tá vendo? Não é só eu zoiudo não, tem mais gente. Só que o problema hoje não é a falta. Hoje o problema é o quê? É o excesso, tem demais, irmão. Tem demais, tudo demais. Começou Abraão sozinho no deserto, adorando, servindo, sacrificando, fazendo tudo. Hoje nós estamos no coletivo, largamos tudo de mão.
Ninguém sente mais nada, ninguém chora, ninguém sacrifica mais nada, vai quando dá, vai quando pode. Imagina se Abraão tivesse faltado no dia do sacrifício do Isaac, porque trabalhou até mais tarde, porque tinha balanço na empresa. Abraão, pega teu filho, leva para o monte para o sacrifício. Senhor, hoje eu não posso porque tem balanço. Ele era único, não tinha como ninguém ir até ele. O nosso problema hoje, se eu não for, o outro vai. O culto acontece do mesmo jeito, ainda que eu não vá. E isso faz da gente preguiçosos e acomodados. Diga, Deus me livre. Agora, recomeçando, não querendo ser chato, mas para você nunca mais esquecer. Se eu não for, o culto acontece do mesmo jeito, é verdade. Mas o seu culto não acontece. Aquele que você prestaria não acontece. Ele só acontece se você prestar. Amém, gente? Porque cada um dará conta de si. Cada um dá conta de si mesmo. Olha o que diz o texto. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos. Que mais? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Normal, né? Conversar com uma cobra é a coisa mais normal que tem no mundo, né? Dizem por aí que foi a primeira sessão espírita da história da humanidade. Foi quando o diabo entrou no corpo de uma cobra. E a Eva conversando normal. Meu irmão, se eu vejo uma cobra calada, eu já corro, imagina uma cobra falando. Mas ela fez questão de falar. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. O diabo é o pai da mentira. Olha o versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui ele falou a verdade. O bem eles já conheciam, eles só iam conhecer o mal agora, né? E no próximo verso: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, o que ela fez? Tomou do seu fruto e o quê? E deu também ao seu marido. E ele comeu com quem? Comeu com ela, não é? Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por quanto fizeste isso? A serpente não conseguia encontrar outro para acusar, né? Maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás e comerás todos os dias da sua vida. Para aqui. Mas um dia o Senhor visita o jardim e o Adão está escondido, diferente de tudo que ele fazia. O Senhor já logo entendeu que eles tinham comido do fruto. E por que comeram? Porque a serpente pega a Eva, chama a atenção dela e diz: olha, dá uma olhadinha aqui nesse fruto, Eva. Se você comer isso aqui, você vai ser um estouro. Você vai conhecer o bem e o mal, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não, o Senhor falou o seguinte: que eu podia comer de tudo, menos dessa. É tudo, só essa que não pode. Não, Eva, fica tranquila. Não, mas eu vou morrer se eu comer. Fica tranquilo, ele sabe que não é bem assim. Ele sabe que no dia que você comer, você vai decolar na vida. Diz a Bíblia que a Eva comeu e fez o quê? Deu para o marido. Quando o Senhor se aproxima, eles tinham perdido a inocência, eles haviam percebido a nudez. O que eles fizeram? Se esconderam, tinham feito folhas para cobrir a nudez. Imagina o Adão rodeado de folha, vai estar lindo, né? O Senhor falou: o que você fez, Adão? Ah, Senhor, nós comemos sim do fruto, mas tem um porém: quem me deu
Foi, a mulher que o Senhor me deu. Aqui começa o rolo. O Senhor vai na mulher e fala: e você, Eva? Senhor, foi a serpente. O Senhor falou: serpente, vem aqui. A serpente falou: e agora? Vou pôr a culpa em quem? Que não tem mais ninguém aqui. Resumindo, foi a única que sofreu a sentença na mesma hora. O que eu destaco? O que eu chamo a atenção? Primeiro, a Eva não tinha que dar ouvidos, ok. Segundo, a Eva não tinha que ter comido, muito menos dado para o seu marido. Só que o que me saltou os olhos é que Deus não havia falado com a Eva. Quando Deus deu a ordem, pasmem os senhores, para que o fruto não fosse comido, a Eva não havia nem sido criada ainda. Sabe com quem que Deus havia falado? Com Adão, não era com a Eva. Só que quando ele é questionado, qual é a justificativa que ele dá? A mulher que o Senhor me deu, resumindo, comprei na Shopee, me lasquei. A mulher que o Senhor me deu, ela me induziu ao erro. Peraí, mas a ordem não havia nem sido dada a Eva. Eva ouvia falar, Adão não. Adão recebeu a ordem. Lembra das últimas pregações? Quais são as fontes de luz para quem anda na luz do Senhor? Primeiro a palavra, o pastor e o coração. Amigo, esta regra é para todos nós, mas individualmente. Quando Deus fala contigo, quando Ele requer de você alguma coisa, não é o outro, você não pode terceirizar aquilo. Por isso que eu comecei pregando e falando a respeito de que o coletivo não pode atrapalhar o nosso individual. Deus chamou você, Deus não chamou teu vizinho, teu pai, tua mãe. E tem gente que condiciona: Deus, eu só vou firmar no dia que meu pai congregar comigo. Peraí, gente, a salvação é individual. E outra coisa, crê tu no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua. Em outras palavras, seja um cristão verdadeiro e você vai influenciá-los, você vai buscar, você vai orar por eles, você vai pregar para eles, e no dia que eles quiserem, eles vão se tornar também cristãos como você. Não é automático. Não, eu vou na igreja porque Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então, meu Deus, eu estou nessa palavra. Calma. A palavra está dizendo para você ser um autêntico cristão e por consequência você vai influenciar a tua família. Qual a chance de um pai muçulmano ter filhos muçulmanos? É muito grande. Qual a chance de um pai hindu ter filhos praticantes da religião hindu? É muito grande. Claro, desde que ele seja um verdadeiro praticante da sua fé. O cristão a mesma coisa. Você salvará a tua família não é por um botão que você vai apertar. Que botão, que botão? Atos 16:31. Pip! O marido acorda e fala: paz do Senhor. Você fala: nossa, ontem era um cachaceiro, hoje virou um crente. Não é isso. Ele vai vendo o teu amor, o teu compromisso, a tua postura, a tua fé, a tua educação, a tua honestidade. Um dia, não lembro muito como foi, a Giovana veio: pai, eu acho que deram aqui o troco errado. Então você devolve, volta lá e devolve. Se deram o troco errado, tem que devolver. Eu lembro de uma situação familiar. Pessoa pegou uma receita no postinho. Eu tinha uma receita do posto de saúde, bastante tempo atrás. E eu fui lá e retirei o remédio. E a pessoa dizia assim: eu não gosto de coisa errada, comigo as coisas têm que ser direito. Comigo, mentira não, desonestidade não, eu só ouvindo. Peguei a minha receita, fui no postinho, recebi o remédio e voltei para casa. A pessoa pegou a receita e falou assim: a mesma. Não carimbaram? Tipo, recebido, entregue, alguma coisa assim? Falei: não, só me deram o remédio. Vai lá e pega de novo. Falei: mas você acabou de falar que é honesto. Irmão, quem rouba remédio no postinho é tão bandido como qualquer outro. Então, quando Atos 16:31 ele diz para você ser fiel, não é que obrigatoriamente a tua família seria salva, não é isso, mas que seria uma consequência lógica. Quem está entendendo? Você espalha para a sua família. Mãe, pai que tem costume de leitura, o que produz nos filhos? O mesmo costume. Mãe, pai que tem costume de limpeza, o que produz nos filhos? O mesmo costume. Se você for um cristão verdadeiro, você vai transmitir para a sua família a sua postura, a sua fé e a sua dedicação a Deus. Aqui nós estamos dizendo que Adão
ele recebeu uma ordem. Vamos ver onde isso aconteceu? Gênesis 2:7, volta só um pouquinho. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Vai lá para o 15 agora, lá para frente, 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no meio do jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Diga comigo, livremente. Vai ser feliz. No próximo: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Para aqui. O homem havia sido criado, e a mulher foi criada depois. A ordem que Deus deu foi para quem? Foi para o homem. Claro que ela valia também para a mulher, mas quem Deus falou olhando nos olhos foi para Adão. Irmão, nós temos que caminhar com Cristo a ponto de entender que essa palavra é para mim, não é para a pessoa que está do lado. Claro, serve para ela, claro, mas eu não tenho nada a ver com a vida dela, eu tenho a ver com a minha vida com o Pai. Senhor, eu tenho vivido os teus mandamentos? Tenho. E o resto eu não sei. Eu dou conta de mim, eu dou conta das minhas ações. Ô Adão, pelo amor de Deus, você tinha que ter sido o equilíbrio da vida da Eva. Imagina, vem a Eva toda animadinha, né, com a fruta. Olha, Adão, eu trouxe para nós comer. O que o Adão tinha que ter dito? Eva, você está louca? Joga isso fora, mulher, pelo amor de Deus. Você quer acabar com a minha vida e com a sua vida? Que show da Xuxa é esse? Não, Adão falou: tem uma faca aí, benê. Aos dois, ó. Sabe por quê? Porque quando a gente entende que o nosso compromisso é com o Pai, mas a gente divide o compromisso, a gente acha que a nossa responsabilidade é menor. Vai para a igreja hoje, mozão? Hoje eu não vou não. Então também não vou. O que você tem a ver com ele? Claro, pastor, eu e ele, nós somos uma só carne. Depende, isso é no âmbito do casamento. Porque onde você trabalha, seu marido não pode ir com você. Seu marido não pode bater cartão no teu lugar. Pode? Claro que não. Receber aposentadoria no teu lugar, tem que fazer procuração. Não, pode pagar ele, porque nós somos uma só carne. Não existe. Isso é no âmbito espiritual e no quesito casamento. Vocês dois são uma só carne. Por que se torna uma só carne? Para legitimar o contato carnal. Porque senão seria uma violência, uma agressão. Quando você se torna uma só carne, você tem contato íntimo com a pessoa, você não está violando o corpo de outro, você está na constância de um mesmo ser. Não tem violência, não tem abuso, não tem nenhum tipo de pecado. Por isso Deus torna uma só carne. Mas cada um tem o seu CPF aqui. Quem tem CPF? Você tem CPF? Graças a Deus. Pastor, meu marido comprou, sujou meu CPF. Então você deu o seu número. Porque em regra não é assim que funciona. É gente que paga dívida de morto. Você já viu gente pagar dívida de morto? Não é obrigação não. Fulano tinha um cartão, morreu, chegou a fatura, a mulher vai e paga, o filho vai e paga. Não, a não ser que o cara tenha comprado, claro. Não, o papai usou o cartão para mim. Você é honesto, você é cristão, você vai e paga. Mas o papai comprou, morreu, ele se vira com o cartão se vira com ele. Vai lá no Chico Xavier cobrar, ué. Mas tem gente que pega a fatura e paga. Pelo amor de Deus, não faz isso. Você está pagando uma dívida que não é sua. Nós somos seres individuais, você tem personalidade. Não só personalidade moral, mas como civil e espiritual. Para Deus, vocês dois são uma só carne. Mas no dia do juízo, meu amigo, esquece, cada um do seu lado. Cada um responde por si, cada um responde pelas suas obras. E Deus não vai cobrar dele o que pediu a você, Deus não vai cobrar dela o que pediu a você. E quantos de nós somos chamados por Deus e a gente terceiriza a responsabilidade? O Adão falou: foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor devia ter dito: toma vergonha na tua cara, Adão, porque eu falei contigo. Eu não falei com ela não, Adão, eu falei foi com você. Ela nem existia ainda quando eu dei a ordem. Você sabia muito bem, você que tinha que ter salvado a vida dela. O Adão fez totalmente diferente. Meu irmão, o chamado é meu, o chamado não é da Lívia não. A Lívia tem o chamado dela, ela responde por ele.
Se eu me perder, sei lá por qual motivo, ela está isenta, ela não tem nada, ela não tem responsabilidade sobre a minha vida, a mesma coisa sobre ela. Mas quantas vezes nós vinculamos tudo? Nossa, eu não orei, sabe? Um pastor uma vez falou para mim, porque quando eu cheguei numa determinada região, pastor, tem um camarada aqui, que foi pastor da gente, ele não deixa a gente nas nossas igrejas, fica chamando a gente aqui para orar de madrugada, para ir não sei aonde, para assistir culto dele. Falei, quer saber, eu vou por outro caminho. Gente, uma vez por mês nós vamos ter uma reunião, o resto do mês, cada um por si, Deus por todos, vai cuidar da igreja de vocês, vai ser feliz, só não peca, o resto você faz o que tem que ser feito. Aí um camarada falou, irmão, como é que está a tua igreja lá? Minha igreja não cresce. Mas por que não cresce? O pastor Fatioli não me chama para orar. Eu tenho o que a ver com a igreja dele? Eu preciso chamar ele para orar? Oração individual, meu irmão. Pastor, sabe, eu não sou feliz porque ninguém é feliz. Vai ser feliz sozinho. Eu não prospero porque ninguém prospera. Prospera você. Eu não amo a Deus porque na minha casa todo mundo é perdido. Então seja você o achado. O problema é que a gente quer andar de bracinho dado com os outros o tempo todo. Lembra do Saul? Saul, por que você sacrificou? Eu sacrifiquei porque o povo ia embora e eu fiquei com medo deles saírem. Saul, conta outra, vai. Eu falei com você, Saul, eu não falei com eles. Isso a gente vê acontecer em todos os lugares, irmão. A pessoa arruma um jeito de se esconder. Missionário falou uma coisa que me chamou muita atenção. Quando o Senhor apareceu, onde é que o Adão se escondeu? Atrás da árvore. Todo mundo arruma uma árvore para se esconder quando quer, meu irmão. Uma senhora falou para mim uma vez, pastor, não posso mais vir aos cultos de semana, porque eu tenho que cozinhar feijão. Falei, a senhora não comia feijão antes, não? É que eu comia, que agora o feijão está vindo mais duro. Sempre tem uma história. O outro está fazendo não sei o quê, o outro está cuidando de uma horta, o outro está... irmão, pelo amor de Deus, pastor, eu não vou na igreja que eu estou com a coluna. Mas aqui é o lugar para ser curado. Agora é claro, pastor, eu estou jogado na cama, então você tinha que estar no médico já. Agora esse negócio de não vir à igreja que está com a unha encravada, não vir à igreja porque está cuidando não sei de quem, pelo amor de Deus, irmão. Eu já tive pessoas que cuidavam de gente acamada, dizia, pastor, eu deixo o celular do ladinho dele, eu deixo uma mesinha com água, e eu falo, papai, daqui 1h40, 2 horas, eu estou de volta, se o senhor precisar, o senhor aperta aqui que eu atendo. Deixava o cidadão lá, na caminha, bem coberto, trocado, comidinha dada, e adorar a Deus. Irmão, pelo amor de Deus, esse negócio de, eu não posso ir porque eu tenho que ficar balançando o berço, isso é história, é a árvore que se arrumou. E no final da vida, na prestação de contas, você não vai poder levar ninguém para justificar, não. Cada um dará conta das suas obras. Quais são as nossas obras? Pastor, eita igreja fervorosa. Não, quem sou eu? Eu sou fervoroso? A pergunta tem que ser essa. Eita igreja abençoada. Tá bom, mas você não é igreja, você é um servo de Deus. Você é abençoado? Porque às vezes fazemos parte de uma igreja santa, mas não somos santos. Isso não vai influenciar em nada na nossa vida. A igreja toda entra, mas eu não entro. Imagina você está numa fila, sei lá, de um show, de um evento, de um espetáculo, de uma partida de futebol. Todo mundo tem ingresso, menos você. O que vai acontecer? Vai entrar todo mundo, você vai ficar de fora, porque o ingresso é individual. A bênção de Deus é individual, o chamado de Deus é individual. Lembra que começamos a história com Abraão adorando sozinho. Não tinha ninguém fazendo fundo no teclado, não tinha um pastor dizendo fecha o olho, se liga com Deus. Não tinha pastor mandando mensagem no WhatsApp, olha, domingo, não esquece. Não, era ele e Deus. Chegamos aqui, temos apoio, orientação, ajuda, amparo, incentivo, temos estrutura, temos tudo. O que aconteceu? O individual se perdeu. Hoje tudo é no coletivo, eu só faço se o outro fizer, eu só vou se o outro for, eu só dou se o outro der também. Não, eu e Deus, somos só nós dois e mais ninguém. O dia que a igreja alcançar esse patamar de santidade, essa igreja pega fogo, a coisa fica linda e a bênção vai ser grande. Diga amém. Amém. Enquanto a gente esperar um pelo outro, ninguém sai do lugar, meu irmão. É que nem casal, até entre 2 pessoas não funciona. A Lívia contando dos atendimentos dela. Geralmente o homem procura o psicólogo porque ela não fala dos casos, ela fala de situações, né? Nem de pessoas, fala de situações.
O homem procura porque está endividado, porque não está conseguindo concentrar, porque tem baixa autoestima. E a mulher procura para falar do marido. Diz que o atendimento geralmente é esse. Por quê? Porque geralmente o problema da mulher é o marido. Deus me livre. Então chega lá e fala: olha, dona Lívia, doutora Lívia, eu estou muito triste com ele é bruto, ele é pão duro, ele é mão de vaca, ele não toma banho, ele dorme na sala, ele fica mais na casa da mãe, dos colegas do que em casa, ele não elogia, ele não reconhece nada que eu faço. Aí a Lívia diz assim: tá bom, querida, vamos falar de você agora. Não, mas o problema é ele. A Lívia diz: mas quem está sendo atendido é você. Dos problemas dele eu tenho que falar com ele. Agora eu quero falar dos seus. Quais são os seus problemas? E geralmente a pessoa nem volta mais, porque ela não quer falar dos problemas dela, ela quer falar de quem? Do outro. É Adão no psicólogo. Foi a mulher que o Senhor me deu. Não foi a primeira coisa que ele falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Porque a gente nunca diz: ó, sai de perto de mim. Deus, sou eu. Faz o que o Senhor quiser, me mata se o Senhor quiser, mas é comigo. Não, a gente sempre pega alguém pelo braço. Eu não fui porque ele não foi, eu não dei porque ele não deu, eu não fiz porque ele não fez, eu não andei porque ele não andou. Não, quando Deus te chamou, foi no teu coração que ele tocou. Quando ele morreu na cruz, foi por você, não foi pelo teu vizinho. Quando Deus levantou você para o ministério, ele chamou o seu nome, não foi o nome de outra pessoa. Mas sempre vinculamos: pastor, não posso ir porque minha mãe não vai, então deixa a mãe e venha. Lembra aquele? Jesus, eu quero sepultar meu pai. Jesus podia ter dito: meus sentimentos. Jesus disse: não, deixa os mortos enterrar seus mortos, você vem e me segue. Mas Jesus era tão bonzinho, bochecha rosada. Isso aí é na foto do Leonardo eu ia falar Leonardo DiCaprio, não, é na foto do Leonardo da Vinci, né, meu irmão, do Pablo Picasso. Jesus com aquela bochechinha rosa, olho claro, cabecinha de lado, não era nada disso. Jesus era uma pessoa fora de série. Jesus era uma pessoa tremenda, alguém que você amava estar do lado. Tanto é que, sem tê-lo hoje fisicamente, nós o amamos. Imagina ele fisicamente, mas ele nunca deu moleza para ninguém. Oh Jesus, ninguém faz os sinais que tu faz se Deus não for com ele. O Senhor é maravilhoso. Jesus falou: e você, se não nascer de novo, não entra no reino dos céus, tá? Poxa, mas eu fui tão bacana, eu sou um cara tão legal. É legal, mas não convence. Jesus, o Senhor é homem pedindo água para mim. Mulher, se você soubesse quem sou eu, você me pediria água e eu daria água viva para você. Então me dá da água. Jesus, então vamos começar. Você quer água mesmo? Você quer? Você quer? Diga a pessoa: você quer? Não, mas diga: você quer? Não fala você quer, fala você quer. Você quer? A mulher falou: quero. Ele falou: então toma, chama teu marido. Já puxou a capivara dela, meu irmão, tinha mais BO do que a delegacia de Osasco. A mulher falou: mas eu não tenho marido. Ele falou: você disse bem, você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. Oh meu Deus, mas precisa falar disso. Jesus, vamos falar de coisa boa, que é o perfil da igreja de hoje. A igreja de hoje só quer falar de coisa boa, mas que às vezes nem faz bem. Nem tudo que é bom faz bem, geralmente é o contrário, né? Chicória faz bem, couve faz bem, agrião faz bem, miojo faz mal. Quem gosta de miojo? Com ovo, presunto, palmito, ervilha, quem gosta? Tem gente que não se anima nem falando de miojo, irmão. Sei lá, nem sei se você está aí ainda. Eu gosto de miojo. A Lívia não gosta, mas depois você fala que você parou sua nave, ela veio de outro planeta. Miojo é uma delícia. E aquele de camarão, tem o de legumes, para quem gosta de uma alimentação mais equilibrada. Miojo é bom, mas é diferente de fazer bem. Pregações de hoje são boas. Irmão, eu sei fazer. Você que está aqui hoje, o seu valor não se pode medir. A unção que está sobre a sua vida, a bênção que te acompanha, o seu futuro será muito maior do que o seu passado.
A glória e a bênção está contigo todos os dias da sua vida. A palavra do Senhor te ampara, ninguém te impede. Eu sei, defeitos você tem, mas quem não tem defeitos? Mas até os seus defeitos Jesus já superou. Você pode mais, você vai além. A sua vida é uma bênção. Se os seus pais te abandonaram, o Senhor te acolhe. A sua vida a partir de hoje será um mar de rosas. O Evangelho te faz vitorioso. Gostoso de ouvir, né? O adúltero fala amém. O mercenário fala oh glória, porque é tudo que ele quer ouvir. Agora eu quero ver falar amém quando você falou, amigão, está no adultério. Você tem que sair disso, o inferno está te esperando. Seus pais te abandonaram? Desculpe, mas quem é abandonado pelos pais não deve estar valendo muita coisa não, porque se nem os pais gostam, tem que mudar o comportamento. Essa é a chicória do Evangelho, é a couve, é o agrião. Criança geralmente não gosta de comer, não é verdade? O que criança gosta? M&M's. O que criança gosta? Sorvete do McDonald's. Nem sorvete chama mais, chama sobremesa, porque para ser sorvete tem que ter um mínimo de leite. Aquilo não tem leite, aquilo é gordura hidrogenada. Para de comer, você está se matando. Vê no quiosque do McDonald's, não está escrito sorvete, está escrito sobremesa. Compre aonde está escrito sorvete, que ali tem responsabilidade. Mas não no boteco da esquina, que lá ele põe o que ele quer também. Estou falando grandes redes. Você pega aquele chiquinho, é sorvete. McDonald's não, é sobremesa. Tem uma questão alimentícia e tributária, porque sorvete também eles cobram mais imposto do que a sobremesa. Resumindo, a empresa que coloca bastante leite paga mais imposto do que a empresa que coloca mais gordura hidrogenada. Então é melhor vender gordura para o povo do que leite. Aí você junta as empresas mercenárias e um governo bandido, deu certinho. Mas vamos parar a briga por aqui. Resumindo, o Saul falou, olha, o povo está vindo embora, por isso que eu sacrifiquei. Samuel falou, meu amigo, você perdeu a cabeça, porque eu falei com você. Adão, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Agora o pior foi do Arão. Você sabe que o Arão, ele era irmão de Moisés, né? E ele saiu com Moisés lá do Egito para a terra prometida. E o Moisés passou muitos dias lá no Monte Sinai, uma dificuldade para subir, gente, pelo amor de Deus. Meu amigo pastor Hilton esteve lá no Monte Sinai, pastor da Romênia hoje, um homem que eu tenho grande admiração, um vencedor. Ele foi ao Monte Sinai. E você sobe de camelo, tem que subir de madrugada, porque depois que o sol nasce não tem condições. E o camelo anda bem devagar. Eu já andei num camelo. Andou eu e a Lívia. A Lívia foi na poltroninha atrás e eu fui à frente, na bisteca do camelo. Porque o cara falou, vocês querem como? Eu falei, não, eu tenho carta de motorista, eu vou na frente, porque na época ela não tinha carta. O camelo está deitado assim, você sobe em cima dele, as pernas dele dobram para assim, né? Ele fica assim. A Lívia subiu atrás, eu subi à frente. Quando eu sentei, o camelo fez. O camelo foi. Ele levanta a primeira traseira, parece que você vai cair de cara no chão, depois ele levanta o resto. Vou mandar uma foto minha, nossa lá no camelo para vocês. O camelo, que Deus o tenha. Não, está vivo, graças a Deus. E esse amigo subiu no Monte Sinai. É triste. Eu fui na bisteca do camelo, meu irmão. Quando eu desci do camelo, eu voltei assim para casa, ó. Todo arrebentado. O Monte Sinai, mais ou menos 6 horas você leva para chegar. Só que não são 6 horas de camelo não. Você anda umas 4 de camelo e 2 a pé. Porque chega uma hora vai ficando estreito. E o interessante, ele vai levando o camelo enquanto tem espaço na ribanceira, né? no penhasco. Chega uma hora que não passa o camelo e o guia. O que o guia faz? Solta o camelo e ele volta. E o camelo vai sozinho, ele já conhece o caminho. Até porque não tem como voltar, né? Se ele for fazer retorno, blum. Então o guia vai, solta a cordinha, dá um tapinha nele. O camelo, ó, e vai. Daqui a pouco nem o camelo passa mais. Aí você tem que descer do camelo e você continua a pé. Moisés fez todo esse percurso para ir. Passou dias em oração, recebeu as tábuas da mão do Senhor dos mandamentos. Depois toca descer de novo, até o camelo chegar, Deus me livre.
Moisés chegou lá embaixo. Quando chegou, o que estava acontecendo? Estavam adorando um bezerro de ouro. Puxa vida, Moisés trazendo as tábuas dos mandamentos que mudaria a história da humanidade, eles adorando um bezerro. Olha o que aconteceu aqui. Êxodo 32, 19. Isso. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as no pé do monte. Foi outro também, viu? Nervosinho, deu lá uma crise de pelanca nele, lá um ataque de pelanca, quebrou as tábuas, fez maior escarcéu. Quando acabou, o Senhor falou para ele: o que você fez com as tábuas? Eu quebrei. O Senhor falou: então sobe, porque vai ter que escrever tudo de novo. Imagina, vai no camelo de novo. Só você paga pelos seus erros, agora só você colhe pelos seus acertos também, isso é verdade. E arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito, e o quê? E queimou no fogo, metendo até que se tornou em pó. Foi isso que Moisés fez. E aspargiu sobre as águas e deu a beber os filhos de Israel. Estamos no 32, isso mesmo. E Moisés disse a Arão: que te tem feito esse povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Ou melhor, Arão, que mal que eles te fizeram para você induzir eles a um erro como esse, Arão? Você tem o que contra eles? Olha o próximo verso. Então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que esse povo é inclinado ao mal. E eles disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a esse Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito. Então eles disse: quem tem ouro, arranque-o, e deram-no, e lançai-o no fogo, e saiu esse bezerro. Gente, saiu esse bezerro? Ele fez o bezerro, gente. Outra coisa, Moisés, Arão, por que você fez isso? O senhor sabe que o povo é complicado, o povo não presta. Amigo, ele era o líder, ele estava à frente da congregação. E outra coisa, dizer que jogou ouro no fogo e saiu o bezerro. Você acreditaria numa história dessa? Mas peraí, de forma natural, espontâneo, sai um bezerro. O máximo que acontece com o ouro é virar líquido, ele derrete. Não tem como, vocês moldaram isso, vocês construíram isso. Mas o Arão caiu no mesmo erro do Saul. Foi o povo, não fui eu. No mesmo erro do Adão, foi a mulher que o Senhor me deu, não fui eu. E no mesmo erro que cai a igreja. Os dizimistas levantem a mão, todo mundo levanta a mão. Você não levanta e fala: não tem problema, só eu, não vai fazer diferença. Pode ser que para a igreja não faça, mas para você vai fazer toda a diferença. Por quê? Deus só pode abençoar você pelo seu dízimo, não pelo dízimo do vizinho. Deus só pode salvar você pela sua fé, não pela fé do vizinho. Deus só pode te encher do Espírito Santo pela sua busca, não pela busca do vizinho. Leva minha foto na igreja. Para quê? Para espantar o mosquito da dengue? Você traz foto de gente perdida, de gente macumbada, de gente desviada, de gente drogada, de gente no fundo do poço. Foto de crente na igreja. Pega lá um azeite para mim. Para que você quer azeite? Você está precisando de unção, não é de azeite não. E quantas vezes a gente vive essa fé, achando que porque temos a igreja, esse conforto, essa organização, esse ambiente tão gostoso, o culto individual deixou de ser importante. Não, o Deus de Abraão é o nosso Deus, o Deus de Moisés é o nosso Deus, o Deus de Davi, que foi até Araúna e disse: olha, eu vou comprar. Não, eu faço questão de dar. Davi disse: de forma nenhuma, eu faço questão de comprar. Até porque era algo que Deus tinha mandado ele fazer, não Araúna. Não é isso? Davi vai até lá e comprar. Se Davi não tivesse comprado, o Araúna não seria responsável. O Araúna não sabia da ordem, o Araúna não conhecia. Lembra do profeta? Vai até Jerusalém, profetiza contra o altar. Não come nem bebe naquele lugar. Ele foi, profetizou. O rei falou: olha, está por aqui, manda vir. Não, Deus falou que eu não podia comer nem beber. No meio do caminho, um profeta velho, invejoso, mandou o mensageiro falar: olha, o profeta está te chamando para comer na casa dele. Ele falou: eu não posso.
porque Deus falou que eu não podia. Olha só que tem um porém. O próprio profeta dizendo: eu sou profeta como tu, e um anjo me falou que você deveria comer e beber. Ah, o anjo? Então tá bom. Foi. O que aconteceu? Um leão apanhou no caminho, comeu ele, destruiu a vida dele. Porque a palavra tinha sido liberada para quem? Para o outro? Não, era para ele. Qual é a palavra de Deus para a sua vida? Qual é a direção de Deus para a sua vida? Qual é o teu chamado? Qual é o teu casamento? Qual é o teu ministério? E toda vez que você fizer um balanço, e deve ser feito, esquece todo mundo, fica só você. Que tipo de culto nós teríamos? Que tipo de igreja nós teríamos? Que tipo de manifestação nós teríamos? Porque embora a igreja seja uma instituição de Deus, o culto individual, ele nunca vai ser substituído. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele seja dada toda a honra, glória e louvor. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.